Olá, meus aluninhos do quinto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma videoaula. Hoje nós vamos entrar em assunto novo. Então vamos pegar o nosso livrinho e naquele mesmo esquema. O livro, lápis, uma folha em branco para fazer as anotações, ok? Então vamos abrir nosso livrinho lá na página 24, onde nós vamos falar sobre artigo de opinião. Então, nós vamos entrar num assunto novo e vamos prestar bastante atenção para perceber o que é esse artigo de opinião, para que ele serve, quando que nós vamos utilizar. Então, vamos iniciar. Então, abrindo o nosso livro, nós vamos encontrar esta imagem. Então, lembrando de tudo que nós vimos lá no passado, ao se tratar de história em quadrinhos, nós vamos fazer a leitura. Lembrando que a leitura não se dá apenas por palavras. Nós temos também o que nós chamamos de linguagem não verbal, que é aquilo que nós temos, aquela mensagem que nós temos, que não há palavras, apenas nós vamos fazer leitura da imagem, dos sinais, dos símbolos. Então, o que nós percebemos nesta imagem? Nós vamos perceber que existem lugares, há pessoas sentadas e tem um senhor que está em pé. Ele está segurando em um determinado lugar e nós vamos perceber pelas cadeiras, pela posição dele, segurando nesta correia, que se trata de um transporte público, é um metrô, é um ônibus. Então, aqui nós temos essa leitura. Então, agora nós vamos fazer a interpretação dela. Então, o que vocês têm aqui? Questão número 1. Descreva a situação retratada nesta imagem. Então, o que está acontecendo? Então, vocês vão fazer aqui a descrição, vocês vão descrever o que está acontecendo aqui. Você percebe algo inadequado na imagem? Explique sua resposta. Tem alguma coisa que está errada? O que está errado aqui e por quê? O que você sabe sobre os direitos dos idosos? Ok? Então, esta é uma análise, uma reflexão do que nós temos aqui, desta nossa imagem, certo? Então, pensem, discutam aí com os pais, com seus irmãos e vamos continuar a nossa aula. Então, aqui os questionamentos que vocês farão em relação à nossa imagem, ok? Então, vamos lá. Agora nós temos, leia o título do texto que será apresentado a seguir. Respeitar os idosos é aceitar o próprio futuro. Esse título estabelece uma relação entre duas ações. Observe, respeitar os idosos e aceitar o futuro. Então, o que vem a ser isso? O que é respeitar os idosos e aceitar o futuro? Então, nós temos aqui uma imagem. Trate os idosos com carinho e respeito, pois um dia você também será um. Então, quando nós falamos em respeitar os idosos hoje, então eu, na minha idade, ou melhor, na idade de vocês, porque eu já sou considerado um idoso, né? Eu já passei dos 50 anos. Mas vocês, uma vez que vocês estão tratando bem o idoso, vocês estão tratando a si mesmos. Por quê? Porque no futuro vocês também serão idosos. Então, a partir do momento que nós trabalhamos essa questão do respeito ao idoso hoje, nós estamos também trabalhando com respeito dos idosos do futuro, que serão vocês. Então, aqui mais uma imagem para nós pensarmos, né? Muitas pessoas não parecem se importar em ceder o lugar para nós. Então, quantas situações que nós vamos perceber que dentro de um transporte público há pessoas novas sentadas e pessoas idosas em pé. Será que isso é certo? Então, continuando. Então, agora nós temos esse texto. Eu vou fazer a leitura, vocês vão acompanhar, para que a gente possa entender o que está acontecendo, tá certo? Então, respeitar os idosos é aceitar o próprio futuro. O que temos ensinado aos nossos filhos a respeito da velhice? Pelo jeito, não temos passado boas lições sobre o assunto. E quem levantou o tema de nossa conversa de hoje foi o pai de um bebê de 10 meses.
Em sua correspondência, ele conta que teve de ir a um ambulatório de um hospital e, na sala de espera, encontrou muita gente. Acomodados nas cadeiras disponíveis no local estavam vários jovens e adultos, e, em pé, várias senhoras, com mais de 70 anos, uma delas cega. Parece que ninguém viu as idosas, ou seja, ninguém cedeu o lugar mais confortável a elas. O que aconteceu? De quem é a culpa pelo comportamento dessa geração que não se importa se um senhor com bengala está em pé com muito custo? Das escolas? Dos pais que não ensinam respeito aos outros? Ou se ensinam, praticam o oposto? A indignação e a reflexão de nosso leitor, expressas nessas perguntas, fazem muito sentido. Só que pais e escolas não estão sozinhos nessa história. Então, nós temos aqui a primeira parte de um texto, que é a apresentação de um fato. Então, qual é o fato que ela está apresentando? Uma situação onde ela questiona esta questão do comportamento das pessoas diante dos idosos. Vamos lá para mais um capítulo. É bom lembrar que vivemos um tempo em que ninguém quer envelhecer. Usamos todos os recursos para maquiar a idade e temos bons motivos para isso. O velho não é bem visto, nem sequer é visto pela sociedade. Quem tem mais de 50 anos, como sou eu, tem dificuldade para arrumar emprego, encontrar um parceiro quando está sozinho, ter um programa de lazer adequado e ser respeitado pelas crianças e pelos jovens. A palavra coroa deixou de ter um sentido carinhoso, se é que um dia já teve, e passou a ser pejorativa. Ofende-se quem é chamado de coroa, mas a mesma pessoa pode sentir-se orgulhosa quando o adjetivo escolhido é animal. O recado social é claro: depois dos 50, perde-se a humanidade e a cidadania. Se não admitimos envelhecer, faz sentido ignorar que é preciso ensinar crianças e jovens a respeitar os idosos, não é? Fazemos de conta que quem é velho já morreu e pronto. Então, nós temos aqui mais uma parte desse texto. E nessa parte, nós vamos falar opinião. Por que opinião? Porque o autor do texto está dando uma opinião em relação ao assunto que nós estamos tratando, que é a situação dos idosos. Vamos lá que tem mais. Respeitar o velho, escondido até na denominação terceira idade, ou melhor idade, não é apenas uma questão de bons modos. Respeitar o idoso é reverenciar a experiência de vida, o conhecimento, a sabedoria acumulada de quem viveu e aprendeu, de quem sofreu, de quem tem um passado e uma história, de quem colaborou com a construção desse mundo e de quem deu a vida a quem hoje é jovem. Respeitar o velho é preservar nossa memória, aceitar o futuro e reconhecer o passado. Mas parece que o que vale hoje é o presente. Viver o aqui e agora é imperativo. Vivendo assim, como será o amanhã? Então, aqui, o nosso autor está colocando argumentos. Ele está tentando defender a sua ideia, ok? Então, argumentar é quando a gente tenta defender ou colocar coisas positivas ou negativas em relação à nossa posição. E agora, vamos lá. Temos um problema. A população brasileira envelhece e os dados do censo são prova disso. Que contradição é essa que nos faz cegos a essa realidade? Ensinar e estimular crianças e jovens a conviver com os velhos pode ser positivo para ambos. Aos mais novos, para que aprendam sobre a vida e a importância dos vínculos afetivos e dos compromissos assumidos. E aos mais velhos, para que ganhem um sopro de alegria, de entusiasmo, de esperança. Uma amiga contou que, no supermercado, observou uma cena interessante.
Uma velha senhora fazia suas compras acompanhada da neta de mais ou menos 12 anos, que, consciente da importância de seu papel, desempenhava-o de maneira exemplar. Apontava o que a avó precisava, perguntava as preferências dela, dirigia o carrinho, fazia tudo o que fosse necessário para poupar a avó o mais que pudesse. De tão inusitada, a cena chamou a atenção de outra mulher, que não se conteve e disse: Muito bem, ajudando a avó a fazer compras. Meus parabéns. O lugar destinado ao velho em nossa sociedade se expressa na educação que damos a filhos e alunos. Temos, no mínimo, um motivo bem egoísta para ter mais cuidado com essa questão. Vamos envelhecer. E nossos filhos também, por incrível que pareça. Então, aqui, a nossa autora do texto, ou nosso autor, apresentou uma solução, uma proposta para tudo que está acontecendo, certo? Então, nós percebemos que o nosso texto foi dividido em algumas partes, onde houve uma apresentação de um determinado problema, onde houve uma argumentação, ou seja, onde a pessoa colocou a sua opinião, mostrando para nós a realidade em si, tentando mostrar se está certo ou se está errado. E uma apresentação de uma proposta. Até aí tudo tranquilo? E vocês? O que vocês pensam em relação aos idosos? O que está acontecendo no nosso mundo hoje? Os jovens, de fato, respeitam os idosos? Sim ou não? Por quê? O que vocês pensam a respeito de tudo isso? Então, o texto que você acabou de ler é um artigo de opinião. Nesse gênero textual, o autor apresenta um assunto e defende seu ponto de vista por meio de argumentos. Então, o que é esse artigo de opinião? É aquele texto que nós vamos apresentar um assunto e nós vamos tentar defender a nossa ideia para o leitor ou para o interlocutor, mas nós temos que argumentar. Eu tenho que colocar coisas que mostrem que eu estou falando aquilo real, aquilo de fato. Eu não posso colocar, eu acho, eu penso, porque isso não é uma argumentação. Eu tenho que colocar fatos que comprovem aquilo que eu estou dizendo. Então, esse tipo de texto é chamado artigo de opinião. Ele também pode argumentar discordando de outros pontos de vista sobre o mesmo assunto. O que é argumentar? Então, argumentar é defender um ponto de vista, é apresentar razões, ideias, fatos para sustentar ou defender uma opinião, uma afirmação. A argumentação, ou seja, a defesa de um ponto de vista por meio de ideias, dados, exemplificações, etc. Então, se eu tenho uma discussão, eu vou ter aquele que é contra e aquele que é a favor. Então, nós temos que apresentar o quê? Os argumentos. Nós temos que argumentar. Por exemplo, se dois alunos brigaram na hora do intervalo, foram levados lá para o Marcelo, para a tia Fátima, para a tia Vanessa. E aí começa aquela discussão. Quem que está errado? Então, eu vou colocar a minha argumentação para mostrar que eu estou certo e que meu amigo está errado. A mesma coisa o amigo. Ele vai argumentar, ele vai colocar o ponto de vista, ele vai colocar as explicações, as ideias dele para convencer a tia Fátima, o tio Marcelo, a tia Vanessa, que ele está correto. Então, isso que é argumentar. Até aí, tudo bem? Então, vamos lá. O que é um artigo de opinião? É um gênero textual que pertence ao âmbito jornalístico e se caracteriza pela exposição de um ponto de vista. Então, toda vez que nós falamos de um artigo de opinião, eu tenho que lembrar disso, que lá existe um ponto de vista sobre determinado assunto. Ok? Então, lembrando, ponto de vista. Porque por onde esse gênero circula, é comum encontrar esse gênero circulando em revistas, jornais,
como também na internet, ou seja, nos textos virtuais, com temas polêmicos de relevância social que exigem posição por parte dos emissores, ou seja, dos autores, causando também uma manifestação no leitor, no interlocutor, ou seja, fazendo-a tomar uma posição também. Hoje está sendo muito comum algumas discussões sobre o coronavírus. Nós temos uma discussão agora muito grande, que é a reabertura do comércio, a reabertura dos restaurantes, a reabertura de cinemas, teatros. Então, sempre há uma grande discussão. Então, tem aqueles que concordam, que devem abrir, e tem aqueles que já não concordam. Então, quando nós lemos sobre isso nos jornais, nas revistas, ou até mesmo na internet, que as pessoas estão colocando seu ponto de vista, se devem ou não abrir os locais, ali nós estamos lendo um artigo de opinião. Nós temos um que é relacionado a nós, que está sendo muito discutido, a questão da reabertura das escolas. Se nós vamos esperar até setembro, se algumas escolas vão abrir antes. Então, sempre há alguém comentando sobre aquilo e colocando o seu ponto de vista. Então, esse texto é chamado de artigo de opinião. Artigo de opinião. Então, nós temos um esquema, como nós vimos naquele texto que falava dos idosos. Então, o que nós temos? A introdução. O que é a introdução? É a exposição do problema. Ele vai colocar o ponto de vista. Depois nós temos o que nós chamamos de desenvolvimento. O que é esse desenvolvimento? Quando a pessoa começa a argumentar, que ela vai colocar argumentos que provem o que ela está falando de fato é real. E a conclusão, resume-se a opinião e cita-se sugestões para a resolução do problema. Então, são essas três partes que vão aparecer no artigo de opinião. A introdução, onde nós expomos o problema. A parte do desenvolvimento, que nós vamos argumentar, colocar tudo que comprove que nós estamos falando ali é real, sem colocar, eu acho, eu penso. Não pode existir isso. Tem que ter coisas reais que comprovem o nosso discurso. E a conclusão, quando nós vamos apresentar uma proposta. Ok até aí? Então, voltando à briga dos alunos na hora do intervalo. O Marcelo chega e pergunta, o que aconteceu? Nós estávamos jogando futebol e ele me chutou. Então, aí nós temos um problema. Aí vem a argumentação. Mas, o que aconteceu? Eu estava jogando, quando eu fui jogar, fazer o gol, ele veio ali do nada e me deu um chute. E eu não achei certo. Mas por que eu não achei certo? Porque dentro de um jogo não pode haver essa violência e tudo mais. Então, estou argumentando. E vem a proposta. Olha, Marcelo, então, a partir de agora, nós vamos combinar o seguinte, que na nossa hora de intervalo, quando nós estivermos jogando, é proibido um chutar o outro. Então, aí, houve uma proposta de alguém. Então, são essas partes que vão aparecer no artigo de opinião. Então, nós temos a introdução, onde nós vamos expor o problema, o desenvolvimento, que é a nossa argumentação, e a conclusão, onde nós vamos apresentar uma proposta. Até aí está claro para vocês? Espero que sim, se não estiver, fazendo as anotações. E o que nós temos aí no livrinho de vocês, só para que a gente possa acompanhar e depois vocês se localizarem para estudar. Então, o que é um artigo de opinião? É um texto jornalístico argumentativo, ou seja, tem que ter um argumento, ou seja, é publicado em veículos de comunicação. Quais são esses veículos de comunicação? Jornais, revistas e sites, ou seja, os textos da internet, visando qual que é o objetivo? Expor uma opinião e defendê-la por meio de argumentos. Então, eu vou expor a minha opinião e tenho que defender através da minha argumentação.
Como se trata da exposição e defesa de uma opinião pessoal, o texto é em geral, escrito em primeira pessoa. Então, vai aparecer o eu, ou, no plural, o nós. O assunto em análise no artigo de opinião, em geral, envolve uma situação cotidiana ou um fato de interesse da população. Como eu falei, dos assuntos que nós estamos ouvindo direto na TV, na internet, nos jornais, principalmente relacionados ao Covid-19. Até aí ficou claro? Então, vamos guardar tudo isso na nossa cabecinha e, se preciso, reler e assistir a aula mais vezes, tá certo? Então, agora só para a gente discutir um pouquinho. Então, como eu disse, um dos assuntos que está sendo bem polêmico por esses dias é a reabertura dos restaurantes em São Paulo. São Paulo reabre bares e restaurantes. Então, abrir ou não abrir? O que é certo? Então, qual é a minha opinião? Eu creio que o correto é abrir. Mas por que? Eu tenho que colocar minha argumentação. Não, eu não concordo. Os restaurantes não poderão abrir. Mas por quê? Qual é a minha opinião em relação a isso? Então, para isso, eu tenho que trazer argumentos. Eu tenho que trazer coisas que vão comprovar que a minha opinião está clara, se é abrir ou se não é abrir. E além de argumentos, eu tenho que trazer uma proposta. Então, se a minha opinião é abrir, eu vou defender. Os restaurantes deverão abrir, porque as pessoas já entenderam um pouco mais em relação ao contágio. As pessoas estão usando máscaras, as pessoas estão se distanciando. Então, aí eu estou argumentando. E eu vou jogar uma proposta. Porém, ainda os bares, os restaurantes deverão manter aquela distância de 1,5 m, deverão isolar cadeiras, deverão isolar mesas, não permitir que crie-se um tumulto dentro do restaurante. Então, aí eu apresentei uma proposta. Então, eu estou tratando de um artigo de opinião. Ok até aí? Então, eu espero que vocês tenham entendido. E, além de tudo, a mensagem que foi passada. Respeito aos idosos, porque amanhã todos serão idosos também e vão gostar do carinho, do respeito que hoje muitos não estão recebendo. Tá certo? Então, aqui fica a nossa aula de hoje e nós temos exercícios das páginas 25 a 31. Façam com muito carinho, façam com muita atenção e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço do professor Renato e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!